Nos últimos dias, o governo brasileiro apresentou o Plano Brasil Soberano, que é um plano com diversas medidas, uma série de medidas econômicas para proteger e salvar as empresas brasileiras que estão sendo afetadas pelo tarifaço imposta, dos Estados Unidos ao Brasil, com tarifas de 50% em diversos setores sociais. Prazer, gente. Eu me chamo Carlos e é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Então, gente, há umas 2 semanas atrás, eu tinha dito aqui no canal que o governo estava preparando uma série de medidas para proteger essas empresas, né? Naquele momento, as tarifas ainda não estavam em vigor e o governo estava estudando. Então agora, né, na semana passada, com as tarifas em vigor e os diversos setores sendo impactados, o governo lançou, né, um mega plano aí que está sendo muito bem avaliado, né, para ajudar essas empresas. E o primeiro ponto desse programa, que eu acredito que é importante, é o crédito de 30 bilhões de reais a essas empresas e setores afetados, né? Então, o governo, através do BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento, vai conceder empréstimo a 30 bilhões, né, disponível a essas empresas e setores, né? Setores da carne, soja, milho, da indústria também, insumos farmacêuticos, café, diversos outros produtos, né? Então, essas empresas vão poder acessar esse crédito. Outra questão importante é a questão do abatimento, né, e também a postergação do pagamento de impostos, né, e tributos. Isso vai ajudar essas empresas a ter um fôlego e se restabelecer nesse novo cenário, né, enquanto as negociações não avançam. E acho que essa questão que eu vou citar aqui, eu acredito que é uma das peças-chave desse programa, que é manter os empregos, né? Esse programa, uma das vertentes, das linhas dele é a questão de manter e garantir que essas empresas consigam manter os trabalhadores, né? Que esses trabalhadores não sejam mandados embora, porque além dessas famílias, dessas pessoas precisar do sustento, é muito importante para manter a economia brasileira crescendo e de pé. Então, a economia brasileira funciona com consumo, né, consumo interno e com exportações. Então, para manter esse consumo interno e os empregos desses trabalhadores. Então, isso vai ser um dos requisitos que as empresas vão ter que garantir quando for pegar empréstimo. Então, acho que isso é uma peça-chave que foi elogiado também esse programa pela Federação Nacional das Indústrias, aqui também as indústrias de São Paulo e muitos especialistas em economia, né, e negócios estão gostando desse plano, né? Tirando isso, tem diversas outras questões também. A questão da compra dos estados, municípios, da federação, desses produtos, né, para consumo interno. Tem também a abertura de novos mercados, que é muito importante, porque até se avançasse o outro lado, né, permitisse avançar nas negociações, essas empresas vão ter que se realocar no cenário global. Então, essas aberturas de novos mercados, como o Canadá, a Ásia, a China, são muito importantes nesse momento, porque foi um baque ali, né? Como eu tenho dito aqui no canal, os Estados Unidos, apesar de ser uma potência em queda, né, um imperialismo em decadência, e está atirando, né, para todos os cantos aí, mirando, impondo tarifa em diversos outros países. Apesar disso, os Estados Unidos ainda são uma economia importante, né? Então, diversos setores da economia brasileira
são voltadas para o mercado americano. E então a gente torce aí para que o outro lado também entenda, né? Que a gente precisa defender a nossa soberania. O governo está defendendo a soberania nacional, mas a gente torce para que essas tarifas, né, sejam eliminadas e seja feito um acordo para que a gente consiga avançar, né? Mas tirando isso, o governo, ao meu ver, tem acertado nesse plano, né? E não é à toa que está sendo parabenizado. Ele ainda precisa passar pelo Congresso Nacional, mas ao meu ver o governo acertou e nós sabemos que o Brasil, o mundo não está numa fase boa, né? Essa questão mesmo dos Estados Unidos atirar para todos os cantos tem gerado coisas muito ruins para a economia, para as democracias, né? Essa instabilidade dos Estados Unidos, esse grupo político extremista, né, de extrema direita, tem feito muito mal. Mas é a hora, né, da gente defender a soberania nacional e o desenvolvimento econômico e a distribuição de renda, né? Então, ao meu ver, o governo Lula acertou muito nesse ponto e vamos acompanhar aí os próximos passos. Gente, se vocês gostaram do vídeo, eu queria pedir para vocês deixarem um like, tá bom? Porque essa é uma forma do YouTube, né, entender que esse conteúdo é relevante e repassar para outras pessoas. E é uma forma desse canal também crescer, né? E se vocês gostou do conteúdo, eu também queria pedir para vocês se inscrever aqui se você não é inscrito, para que a gente possa continuar essa jornada, tá bom? Tchau, tchau, gente.